Veja no ICL Notícias, segunda edição. O Congresso Nacional votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado. Fantoches de milionários. Centrão articula emendas para evitar taxação dos ricos no projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A química rendeu. E eu acho que pintou uma química mesmo. Lula pode se encontrar com o presidente dos Estados Unidos durante evento na Malásia em outubro. A escalada radical de Trump. More difficult in many ways because they don't wear uniforms. At least when they're wearing a uniform, you can take them out. Presidente americano convoca generais de maneira inédita e cobra lealdade ideológica. We've begun construction on what we call the Golden Dome. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando nesta terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Seja bem-vindo aos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também o canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na cidade de Torres, do Rio Grande do Sul. Seja lá por onde você nos acompanha. Bem-vindo à nossa mesa redonda. Chico Sá, boa tarde. Boa tarde. Confusão no mundo, né? A confusão diária do Trump, né? Todo dia ele apronta uma confusão dos infernos. E aqui o Centrão tentando segurar, tentando colocar uma pedra no caminho da melhor medida do ano, que é a isenção fiscal para quem ganha até 5 mil. Mas os caras não querem deixar tirar um centavo dos ricos. Tem várias propostas alternativas aparecendo aí. A gente vai direto para Brasília conversar com a Heloísa Vilela, que também está acompanhando essa história toda. Boa tarde para você, Elo. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Pois é, um dia que deveria estar efervescente aqui na Câmara por conta da votação amanhã dessa medida que vai isentar quem ganha até 5 mil de imposto de renda. Agora, não foi isso que a gente viu hoje aqui. Foi um silêncio absoluto. Por quê? Porque as negociações se dão todas a portas fechadas, é o escritório de um aqui, o escritório do outro ali, e o que a gente imaginaria da democracia, isso tudo sendo discutido abertamente, não é bem o que a gente vê. A gente teve, assim, uma dicasinha pequenininha, porque o Arthur Lira, que é relator do projeto, foi almoçar hoje num grande almoço da Frente Parlamentar da Agricultura. Então, ele falou um pinguinho dessa história, mas a gente devia estar vendo um grande debate acontecer aqui dentro do Congresso, né? Agora, posso garantir para vocês que amanhã à noite vai ser longa aqui para votar essa medida e os destaques que vão aparecer tentando livrar os ricos de pagar essa conta. Elo, já que você citou a agricultura, eu queria pedir para a gente colocar aqui na tela uma dessas propostas que estão querendo livrar os ricos de bancar essa nova isenção. Então, a gente coloca aqui qual é a proposta da Comissão da Agricultura, primeiro, na tela, e eu leio também para vocês. A proposta é suprimir totalmente a taxação aos mais ricos e compensar a renúncia fiscal por meio de cortes de despesas no orçamento. Então, na prática, o peso poderia recair até a projetos sociais, projetos não, né? A programas sociais do governo. Sim, também. É aquela mais... A velha receita da Casa Grande desde 1500, tirar dos mais pobres. Isso. Que é a receita neoliberal, que é a receita permanente dos banqueiros, da Faria Lima e dos ricos do Brasil. Agora eu fico pensando, né, Elô, será que um dia a grande ficha, como falava a Laerte, vai cair? Pô, é que os caras vão fazer isso assim, à luz do dia mais uma vez, e vai passar isso?
Olha, Chico, hoje eu estava fazendo essa experiência, né, de ver se é possível argumentar com as pessoas que são de centro, centro-direita e que ainda têm alguma racionalidade. Então, eu conversei com um experiente deputado do PSD, D de dado, e ele estava falando, olha, eu acho que não deveríamos onerar o pessoal da área de mercado imobiliário e de agricultura, porque a agricultura é vital para o Brasil. Se a agricultura formal ela quebra. Eu falei, mas deputado, a agricultura contrata muito pouca gente. A agricultura já é bastante contemplada com várias medidas, porque o governo dá muita importância a esse agroexportador. Aí ele falou, mas tem que continuar dando força, não sei o quê. Aí eu falei para ele, poxa, mas tem que sair de algum lugar, não é possível. Ele falou, vamos taxar o mercado financeiro é que não paga nada. Eu falei, bom, aí eu concordo com o senhor, o mercado financeiro brasileiro é o que menos paga no mundo inteiro. Dá para tirar de lá, mas não precisa ficar favorecendo tanto assim a agricultura. Então ele se pegou na história do mercado financeiro para dizer que ele não é contra taxar os ricos, afinal de contas vamos tirar do mercado financeiro. Então vai ser essa guerra de cobertor curto que a gente vai ver aqui amanhã, né? Vai tirar de que setor para poder compensar a isenção para quem ganha até 5 mil. Vamos detalhar um pouquinho mais essas propostas? Por favor. Os deputados, Elô e Chico também, os que apresentaram essas emendas que na prática livrariam os ricos da taxação. Tem primeiro o Diego Garcia, a gente vai falar de cada um deles aqui, colocando na tela. O Diego Garcia do Republicanos, ele fez 2 sugestões. E o deputado Cláudio Cajado, ele propôs taxar até bancos. Então, primeiro, aqui olhando para a proposta do Diego Garcia, uma delas é taxar as bets para financiar a nova isenção do imposto de renda. A outra, fim da retenção mensal de imposto sobre lucros e dividendos. E aí, a do Cajado, a proposta é aumentar a alíquota de imposto para instituições financeiras, os bancos com lucro acima de R$1 bilhão. Elô, eu quero te ouvir sobre cada uma delas, mas aqui no nosso site do ICL Notícias, a gente tem uma matéria do Kleber Lourenço falando um pouco sobre essas propostas. E um dos alertas dos especialistas que ele conversou sobre esse setor das bets é de que, na prática, se entrasse as bets nessa história toda, poderia acabar... as plataformas, né, das apostas, elas poderiam acabar migrando para uma arrecadação, vamos dizer assim, para plataformas ilegais. Então, a arrecadação real poderia acabar reduzindo. Esse é um dos alertas que o Kleber traz na reportagem, Elô. Olha, Gabi, eu acho o seguinte, primeiro eu acho que bet não devia existir, mas já que existe, acho que tem que ser taxado e bem taxado. Essa ideia de que, vai taxar muito, vai virar ilegal, isso é sempre dito toda vez que você quer taxar alguma coisa, essa sempre é a argumentação. Vai taxar empresário, eles vão sumir do Brasil, vão embora. É sempre a mesma conversinha. Então eu acho que não, tem que taxar e taxar bastante. Agora, o que mais me preocupa é essa segunda medida, essa segunda emenda que você falou, que diz que lucros e dividendos não devem reter o imposto mês a mês. O que eles querem? Pagar só no fim do ano, porque quando eles fazem isso, eles têm muito mais margem de manobra para sonegar. Se você tiver que prestar contas mês a mês, é muito mais difícil você fazer uma contabilidade financeira qualquer para fugir da fiscalização durante o ano, né? Se você tiver que todo mês prestar contas, a fiscalização é muito mais rotineira, mais intensa. E é isso que eles querem fazer, eles querem escapar da fiscalização. Então, acho que essa é muito perigosa e não deve ser permitida, ela tem que ser derrubada, porque é justamente esse setor que não paga, né, que paga muito caro no mundo inteiro, que no Brasil fica nadando de braçada, especulando com dinheiro e não quer pagar o imposto. Eu acho que dá para
para tirar do banco, dá para tirar da Bet. A Bet paga 12%, estão tentando mudar para 18%. Isso são as menores taxas do mundo. Qualquer lugar cobra para valer. França, Estados Unidos, todo mundo cobra para valer bets. Então, se o jogador vai migrar para acolá, se vai ter mais bet legal, aí é outro problema. Aí discute isso depois. Mas cabe tirar de bet, cabe tirar de banco, cabe tirar da Faria Lima, só não cabe tirar de pobre, que sabe? É a proposta da Comissão de Agricultura, que é a pior das propostas. Que é a pior, que é tirar da educação, tirar de saúde, como sempre faz a direita no Brasil. Isso não, mas de bet, de banco, não tenho pena nenhuma, tem que tirar 50%. Não é só 18% como querem mudar as bets. Porque isso só deixa famílias endividadas, assim, causa um mal social tremendo, dá um prejuízo gigante ao SUS, ao sistema de saúde. Então, tem que taxar mesmo esse povo para valer. Agora, o problema, Gabi, é que essa frente parlamentar da agricultura se não a maior, a mais poderosa, é uma das mais poderosas aqui no Congresso. Então, enfrentar esse pessoal, se eles estiverem bem coordenados, não vai ser fácil. Então, a briga aqui vai ser intensa amanhã. E as pessoas, a população, precisa ficar de olho, precisa saber o que está acontecendo aqui, pressionar seus deputados para que não se faça uma deturpação da ideia dessa proposta, que é justiça tributária. Quem ganha muito mais, porque não é mais não, é muito mais, pagar 10%, quem ganha 1.200.000, né, reais, cara, é quem ganha muito mais, não é quem ganha mais. Então, é escalonado a partir de 50 mil até chegar a 10%. Quem ganha 50 mil não vai nem pagar 10%. É uma loucura. Então, só quem ganha a partir de 1.200.000 é que vai pagar 10%. Se a gente não aprovar uma medida dessa, realmente seria, sim, um grandíssimo absurdo. E a população tem que entender esses números. Eu acho fundamental isso que a Elu aponta, porque no fim das contas podem até encontrar outras alternativas, né, como vocês disseram, mas por que deixar de taxar quem não paga imposto? Pelo amor de Deus. Proteger essas pessoas mais uma vez. A Bet não dá emprego a ninguém. A agricultura supera infinitamente a Bet, tem mais utilidade para o Brasil, mesmo com esse modelo louco do agronegócio todo mecanizado, emprega pouca gente. Mas em relação à Bet não emprega ninguém. Bet tem 2 turns apertando o botão e pronto. Se fosse pelo menos cassino, daria emprego a garçom, aos funcionários para manter um cassino em andamento, movimentava turismo, etc. Mas Bet é só jogatina, é só vício para as famílias. Traz nada. Tem que taxar 50... Dá para tirar de todos esses. Sim. Dá para tirar de todos eles, né, Chico? Porque você vê o setor do agro aqui no Brasil, ele já é super contemplado com vários programas de proteção do governo. Então não é que eles estão aí coitadinhos ao Deus dará, sem nenhum tipo de apoio governamental para produzir o que eles produzem, né? Então, então vamos colocar as coisas no devido lugar. Não tem coitadinho no agro, não tem coitadinho nas bets, não tem coitadinho na Faria Lima. Isso. O pessoal tem que entender que eles têm que participar da porcaria da sociedade brasileira e dar a sua contribuição. Senão não é justiça tributária, né, Lu? Total. Porque a gente está falando aqui de proporcionalmente eles pagam menos da metade do imposto de renda da classe média, por exemplo, os super ricos. Não dá para uma professora pagar mais imposto do que um barão do sistema bancário, ou um barão do agro, ou um barão das bets. Não dá. E a gente não está nem fazendo justiça tributária, a gente está tentando, com esta medida, engatinhar na direção da justiça tributária. Porque onde no mundo os milionários pagam 10%, cara? É nada. Então é o paraíso dos ricos o Brasil. Aí depois eles vão falar, não, eles vão querer sair do Brasil. Sair do Brasil. Olha, eu escuto essa história de sair do Brasil desde que o Mário Amato, presidente da Fiesp, ainda nos anos 80, falava, mas se aumentar, os empresários do Brasil vão todos correr para fora. Até hoje não saiu ninguém. Desde os anos 1980. Então...
Aqui é um paraíso, como a Elô falou. É uma mata total. Exato. Vão correr para a França, para os Estados Unidos, que vão pagar 4,50, 40, vão para a Suécia. Não vão para lugar nenhum. Aqui é que eles enganam os bestas. Exatamente. Eu quero saber também, Elô, como é que fica essa história ali para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Você tem uma apuração sobre isso? Até porque ele tinha uma reunião com lideranças e, no fim das contas, ele vai acompanhar o presidente Lula em um evento. Né? No fim das contas, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui uma fala também do presidente Lula, fazendo uma espécie de aceno ali. Tem essa questão da relação do governo com a Câmara dos Deputados, com o Congresso, na verdade. Então, a gente traz essa fala na sequência. Quero ouvir mais detalhes sobre a sua apuração. Vamos lá. E eu não sei se na história do Brasil teve um presidente eleito presidente da República com uma bancada de apenas 70 deputados conseguisse aprovar num congresso de 513 deputados e deputadas tudo o que nós conseguimos aprovar nesses 3 anos. Eu acho que poucas vezes na história teve um governo que teve uma relação exitosa com a Câmara e com o Senado como nós tivemos aqui. Às vezes a gente tem rusgas, às vezes a gente tem divergência, mas na essência, o Congresso Nacional votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado. Aqui, para quem está nos acompanhando só por áudio, né, Lô? Ele falou isso olhando diretamente para o Hugo Motta, que estava sentado junto a outros ministros, tipo a Gleisi Hoffmann. Era um evento sobre projetos relacionados ao Plano Safra, agricultura familiar. Ele estava falando, olhando diretamente ali para o Hugo Motta, né, Elô? Exatamente. Hugo Motta que não perde uma oportunidade ultimamente de ir ao Palácio do Planalto. O presidente Lula chama para qualquer tipo de cerimônia e ele vai. Ou seja, desde que as pesquisas começaram a mostrar ganhos pequenos, mas firmes e incrementais na opinião pública favorável ao presidente Lula, o Hugo Motta não tem se furtado a participar das cerimônias para as quais ele é convidado. Inclusive, hoje ele cancelou a reunião do Colégio de Líderes para poder participar dessa reunião aí. Agora, eu acho que esse recado que a gente viu o Lula dando para o Hugo Motta, olhando para ele não está falando de aprovações na Câmara presididas pelo Hugo Motta, não. Ele está falando em tudo que o governo conseguiu aprovar enquanto Lira era presidente da Câmara. Porque qual foi a grande vitória que o Hugo Motta já deu ao presidente Lula depois que foi eleito? Ele aprovou a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, e estava se ensaiando aí a apresentar uma proposta de anistia. Ele não tem sido até 15 dias atrás, exatamente um grande companheiro do governo federal. Pode ser que agora ele passe a ter, porque ele teve ali um freio de arrumação que o presidente do Senado deu nele quando enterrou aquela PEC da blindagem e já saiu falando que não tinha anistia, no máximo discussão de tamanho de pena, que o Hugo Motta teve que mudar de posição, como ele sempre faz, hora para lá, hora para cá. Mas eu acho que esse foi um recado para o Hugo Motta dizendo, olha, com o Lira a gente não teve problema, ele passou nossas medidas todas, a gente sabe a que custo, né? As chantagens, as emendas, etc. Então, eu acho que o recado foi muito mais falando do passado do que do presente, mas dando para o Hugo Motta uma ideia, né? Falar, olha só, pega a visão aqui. O cara fazia, você não vai fazer não? Vamos lá trabalhar junto, talvez seja melhor para você. E o Hugo Motta vai querer o apoio do presidente Lula politicamente no estado dele. Então, isso tudo vai começar. Você vê o Centrão já mudando de posição, já duvidando de que vai para a direita como tinha ensaiado que ia. Basta mudar o ponteirinho das pesquisas, né, gente? Basta isso. Você pega caciques como o Ciro Nogueira em dificuldade no Piauí para se eleger. E se ele continua com esse discurso, ele corre o risco de ficar fora do Senado no próximo ano. Uhum. Porque ele está em terceira colocação em tudo que é pesquisa para o Senado. O Arthur Lira, o rei
de Alagoas também enfrenta dificuldade, não figura entre os 2 primeiros colocados no momento. Então, essa gente que trabalhava com o cenário a partir de maio, por aí, de que o governo Lula tinha acabado, que Lula não tinha chance eleitoral, que Lula estava na lona, como vimos o Ciro Nogueira pregar isso na Faria Lima, numa reunião que no evento, né? No evento que o ICL conseguiu a gravação e deu aqui para a comunidade ICL. Então, essas pessoas têm que pensar nas eleições do próximo ano, no cargo de cada um. O que está em jogo é a cadeira de cada um no próximo ano, a partir de agora. E Chico, você sabe que existe um grande acordo já firmado para que o presidente Lula apoie o Arthur Lira para o Senado. Então ele vai apoiar tanto o Renan Calheiros quanto o Arthur Lira e trazer os 2 para o Senado. Eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei até onde o Arthur Lira vai poder subir num palanque com o presidente Lula. Ele que sempre foi um bolsonarista declarado, com camisa e tudo. Vai ser difícil agora. Se ele continuar mal nas pesquisas, sem chance concreta, firme, de se eleger para o Senado, eu já ouvi falar aqui na Câmara que talvez ele desiste e volte como deputado mesmo. Sim. Porque ficar sem mandato é que ele não vai querer, né? De forma alguma. Não vai arriscar jamais. Com certeza, isso é muito importante. Eu queria propor aqui a gente trazer uma outra pauta, que é a questão da flexibilização da lei da ficha limpa, que o presidente Lula vetou parcialmente esse projeto. Os detalhes tem no nosso site também, clnoticias.com.br. E esse projeto ele foi aprovado, Elo, para diminuir o tempo de inelegibilidade dos políticos que foram condenados. Então, o presidente Lula ele vetou trechos dessa proposta, que está flexibilizando a lei. Eu queria entender um pouco em quais pontos ali que toca, né? Esses critérios por abuso de poder econômico ou político, em relação a processos também que já transitaram em julgado. Todos esses aspectos são importantes também para a gente entender como é que fica agora. A manobra, Gabi, é a seguinte, né? A manobra é você começar a contar o tempo que o cara não pode voltar à política do momento que o processo está rolando. Só que a ideia dessa lei, a concepção dessa lei foi: se você for condenado, você tem que ficar 2 mandatos, 2 ciclos políticos fora da política, 2 mandatos. E o que eles estão tentando fazer a todo custo é reduzir esse tempo, para que pessoas que foram condenadas como o Cunha, porque, claro, essa lei é da filha dele, a autoria da filha dele, para que ele possa voltar nas próximas eleições, em vez de ficar 2 mandatos fora. É só por isso mais um casuísmo de uma Câmara dos Deputados cheia de gente que está com medo de ser condenada por crimes que cometeu com desvio de recursos, de emenda, etc. E voltar mais rápido, em vez de ficar 2 mandatos fora. Casuísmo atrás de casuísmo. Então, como a Elo reforçou aqui, esse projeto de lei ele foi apresentado pela filha do Eduardo Cunha, a Dani Cunha, deputada federal, que a gente sabe muito bem, enquanto o pai não pode se candidatar, esteve ali no Congresso muito bem articulada, aconselhada pelo pai dela. O Cunha nunca saiu do Congresso. Ele está sempre lá nos corredores, ele apita, ele orienta o mandato da filha e assim vai. Mas está querendo voltar ele mesmo. Ele está fora desde 2016, está inelegível desde 2016. E até é um projeto, claro, a gente está falando aqui diretamente do Eduardo Cunha, até porque a articulação do projeto foi da filha dele, foi a aprovação a toque de caixa, mas também beneficiaria outros políticos. A gente está falando agora, por exemplo, da condenação do próprio Jair Bolsonaro. Tudo isso é um somatório que também a gente precisa ficar muito de olho, né? Quem mais beneficiaria esse projeto? O Eduardo Bolsonaro, que é mais jovem, tem mais tempo de vida pela frente, né? Porque o próprio Bolsonaro, gente, assim,
né, o tempo de cadeia e tudo isso já era. Ele já não tem condição, nem menor chance de voltar à vida política. Mas o Eduardo, se for condenado e passar o tempo, ele tem, porque ele é jovem, né? Teria que ser uma manobra muito mais ampla para beneficiar o Jair Bolsonaro, né, Lu? Que nem essa anistia ampla e restrita que eles estão querendo aprovar e que a gente sabe que... Vai lá, já quero apuração. Continuo querendo, né, Gabi? Porque não, hoje eu conversei aqui com o Sóstenes Cavalcante rapidinho, ele não quis contar nada, porém ele esteve reunido hoje junto com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o Sóstenes é o líder aqui na Câmara, e ele se reuniu na sede do PL com o Paulinho da Força, o relator dessa proposta que é de mudar a dosimetria, mudar o tempo, a pena de cada um dos crimes, para reduzir os crimes, o tempo de cadeia de todo mundo, inclusive do Bolsonaro. E foi engraçado porque na semana passada ele fez essa reunião aqui com o pessoal do PT, né, com a bancada do PT, e saiu de lá sem nenhum voto. Hoje aconteceu a mesma coisa com o PL. Ele chegou lá, o pessoal do PL disse: a gente só quer se for uma anistia ampla para incluir todo mundo, inclusive o Bolsonaro, claro, senão a gente não está interessado. E ele, não, é dosimetria. Então tá bom, acabou a reunião, eles desceram em 15 minutos. Então, não tem conversa. Eu acho que essa proposta subiu no telhado. Acho que dançou, viu? Que era uma proposta indecente, né? Que começa com um trio para lá de suspeito, com o próprio Paulinho da Força, o Temer e o Aécio Neves. Pelo amor de Deus, né? Só assombração. Só assombração não dá, né, Chico? Não. Só fantasma, socorro, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar. Elô, aproveita a sua presença aqui para também trazer... Como tem muita coisa acontecendo lá em Brasília, tem notícia que às vezes acaba até passando batido, né? Mas tem a CPMI do INSS que continua, e a gente teve até gente presa em flagrante, que foi o presidente da Conafer, o Carlos Roberto Ferreira Lopes. Pois é, e ele estava prestando depoimento, cerca de 9 horas até de depoimento, isso é importante. Ele pagou fiança, foi solto, mas a gente tem as imagens aqui, a gente vai colocar. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, ele disse que o Lopes mentiu ao colegiado, ocultando informações e tentando também convencer os parlamentares de que as operações da Conafer estavam todas dentro da legalidade, que eram regulares. E o crime apontado pelo Carlos Viana, né, por Carlos Viana, o senador, foi de falsidade ideológica. Então a gente tem o trecho do momento dessa prisão. Vamos assistir. Em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Aí, Elô. Cena pra internet, né, Gabi? Cena pra campanha, direto. Cena pra internet. Cena pra campanha. Aliás, porque, gente, isso é uma palhaçada, na verdade. Isso é uma palhaçada, porque a Polícia Federal já apurou isso tudo, tá lá na frente, investigando esse caso. Essa CPMI é uma bobagem, é um palco político, é um circo político. Agora, a Conafer e esse representante da Conafer com certeza mentiu sim, porque perguntaram a ele sobre transferências de dinheiro para a conta dele, ele disse que não tinha, e aí eles apresentam os documentos que a Polícia Federal já levantou, né, gente? Não foi a CPMI que levantou. E essa Conafer, entre 2019 e 2024, o volume de descontos de aposentados que ela passou a operar subiu de 6,6 milhões para 40 milhões, 6 milhões e 600 mil para 40 milhões em 19 para 24 em 5 anos. Só isso. Olha que loucura. E o que a Polícia Federal descobriu? Que em muitos casos eles falsificaram
certidão de nascimento, carteira de identidade, falsificaram, criaram pessoas fictícias que não existiam para dar os descontos para essas pessoas, entendeu? Criaram clientes, criaram participantes da Conafer que nunca existiram para poder pegar os descontos do INSS. Então, assim, agora isso tudo a Polícia Federal já levantou. Elô, a gente vai continuar acompanhando essa história aqui também. Obrigada por todo o seu trabalho em Brasília. Muita coisa para a gente discutir só em meia hora de participação da Elô aqui. Meu Deus, que cardápio. Valeu, querida. A gente se vê em breve. Não liga não, porque amanhã vai até tarde aqui com o Imposto de Renda, tá? Amanhã, 11 horas, meia-noite, no barato. Pelo menos vamos falar do que interessa amanhã. Amanhã é a grande pauta. É isso aí, o que a gente estava esperando. Valeu, Elô, então, bom pessoal. Trabalho. Boa noite. Boa noite, querida. Obrigado. Chamar Rodrigo Viana também para participar aqui junto com a gente. Por favor. Não deu tempo de eu esquentar a cadeirinha Não aqui. deu tempo. Tem uma cadeira tão boa aqui, né? Você é titular, você não é jogador de banco, não, rapaz. Aqueles 2 segundinhos entre a Elô sair da nossa tela e o Rodrigo Viana entrar aqui para conversar com a gente. E, Rodrigo, amanhã é o grande dia, então, a gente vai acompanhar como é que fica essa história da isenção para quem ganha até R$5.000 por mês, para qual é o andar de cima que vai pagar, né? E a gente espera que isso avance para a gente realmente falar, dar um micropasso em relação à justiça tributária. Desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, na verdade, né, Chico? A gente fala aqui que o assunto que interessa, o que podia virar o jogo para o Lula, era essa proposta dos R$5.000, da isenção. O Lula acho que nem contava que viriam 2 empurrõezinhos de fora, né? Porque um foi... Que continuam sendo dados. Continuam sendo dados. O próprio ataque que o Trump fez ao Brasil e o episódio que o Congresso tentou impor uma derrota violenta ao governo e acabou se dando mal, né? Então, isso tudo empurrou o Lula. Mas o que pode empurrar mesmo lá na ponta do eleitorado é esse projeto de amanhã, né? Então, é central para o governo. Aliás, você chegou em boa hora aqui, Rodrigo, porque a gente vai falar de um novo original do ICL, documentário nosso aqui, que é o Vai pra Argentina, Carajo. A gente tem o trailer separado aqui, mas basicamente o Eduardo Moreira fez as malas de novo. Teve o primeiro dessa... Vamos dizer que é uma série, não vou dizer que é uma série, porque senão já estou dando spoiler de que talvez tenha continuidade. Mas ele fez as malas para Cuba, agora para a Argentina, até porque tem muita gente falando por aí que o Javier Milei, o presidente da Argentina, está promovendo um milagre econômico. Então, vamos desconstruir essa história. Vamos falar do trailer primeiro, aliás, passar o trailer aqui para quem nos acompanha. Na sequência, a gente volta a conversar. Vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. Encuentra un país insatisfecho, empobrecido y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece la Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Então, Rodrigo, você que é um especialista em América Latina, a importância da gente entender esse cenário político do momento. Essa frase que aparece aí no trailer, né, em que o Milei tem a coragem, eu acho impressionante, né, de dizer assim, temos que acabar com esta aberração chamada justiça social, porque o peronismo também é chamado na Argentina de justicialismo, né, porque o peronismo surge como uma tentativa, nós não somos nem capitalistas, nem
comunistas, nós somos o justicialismo, é o partido justicialista, né? Também chamado assim. Então, a hora que o Milei está dizendo que tem que acabar com a justiça social, ele está querendo enterrar o peronismo, né? E o peronismo tem 50 anos de história na Argentina, tem uma tradição, tem muito apoio, mas ele chega ao poder com o peronismo desgastado pelo governo do Alberto Fernandes e tentando surfar nessa onda de extrema-direita. Agora, o que ele está fazendo na Argentina, nós vamos ver daqui a pouco, na semana que vem, no documentário do Edu, com a direção da Ju Baroni e do Fabian Restivo, né? Isso, a direção é deles, vai ser no dia 9 de outubro, reforçando aqui, 8 horas da noite, isso é uma quinta-feira, estreia que é internacional e gratuita, dá para ir lá em sln2.com.br, deixar o e-mail, e aí você recebe o alerta também e todas as novidades, né, até o dia 9 de outubro, a respeito da nossa estreia. Vai lá e você garante seu ingresso gratuito e online junto com a gente. Mas tem tudo a ver com o Brasil, né, porque tudo o Tarcísio mesmo, nesse período em que ele estava botando as manguinhas de fora, agora está se encolhendo um pouco, disse que o Milei era o grande exemplo para ele do que fazer. Falou que era um modelo. Era um modelo para ele. Era um modelo. E a imprensa do Brasil tornou o governo Milei um fetiche, assim, do grande exemplo de enxugar máquina, demissão de funcionários, virou o grande triunfo aqui na mídia brasileira. Sim, por isso que então, é importante desmontar isso. Chega na hora certa esse doc. Aliás, esse mês tem encontro do Trump também com o Javier Milei, pra gente ficar de olho nisso em breve, acho que dia 14 de outubro. Porque o Milei tá na mão dele. Ou vem aquela grana lá do Trump ou adeus. Ou ele não chega até as eleições. Não chega. Tem eleição agora em outubro, teve uma eleição provincial, na província de Buenos Aires só. Agora vai ter eleição legislativa no país inteiro. Dependendo do resultado, o Milei pode ficar ainda com mais dificuldade no Congresso, onde ele já é minoritário, né? Então ele está com a popularidade embaixo. Ainda não está uma tragédia de popularidade, mas está por volta de 40%, 60% contra 40% a favor. Mas só que a Argentina é muito mobilizada nas ruas, é muito polarizada nas ruas, né? E a gente vê toda quarta-feira tem manifestação lá na Praça de Maio. Algumas com mais gente, robustas, né? Exatamente. Mais gente. A gente vai acompanhar, continuar acompanhando essa história também e deixa aí o seu e-mail para acompanhar a nossa estreia junto com a gente dia 9 de outubro. Vamos continuar falando de assunto internacional aqui, mas voltando os olhares de novo para os Estados Unidos. Hoje foi um dia bélico, para dizer o mínimo, lá nos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump e o secretário de guerra, o Pete Hegseth, eles convocaram centenas de oficiais generais das Forças Armadas para apresentar um plano de enquadramento à ideologia do Donald Trump, do presidente. Ou seja, quem não concorda com ele, com o Trump, tá fora. Esse é o recado, assim, traduzindo numa frase. E nesse discurso, o Trump disse que tem inimigos internos dentro dos Estados Unidos e que é difícil neutralizar esses inimigos porque não usam uniformes. Vamos entender esse trecho, o que disse o Donald Trump. Vamos lá. We're under invasion from within. No different than a foreign enemy, but more difficult in many ways because they don't wear uniforms. At least when they're wearing a uniform, you can take them out. These people don't have uniforms. But we are under invasion from within. We're stopping it very quickly. Vamos chamar o Jamil Chad para falar com a gente sobre esse assunto e também outros desdobramentos ali do governo Donald Trump. Jamil, boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, bom estar aqui com vocês todos. E esse recado muito, muito perigoso de uma instrumentalização política do exército americano. Agora, não em terras estrangeiras, mas no próprio território americano. Isso é absolutamente de dar arrepios, esse discurso de hoje, o próprio Hegseth, a própria transformação da Secretaria do Departamento de Defesa em Departamento de Guerra. Guerra contra quem exatamente? E aí a gente vai descobrindo que a guerra não é apenas fora, é uma guerra interna contra esses inimigos. E a gente sabe que a extrema-direita adora, Rodrigo, criar os inimigos internos até para justificar, e ainda, obviamente, tem toda a questão da imigração apresentada como a ameaça, como a invasão. É um momento muito, muito dramático, e para completar só, Gabi, perdão por essa introdução, há um elemento fundamental que a gente precisa lembrar, que em 2021, na invasão do Capitólio, faltou um elemento ali, para aquilo ali funcionar, para aquilo ali ir adiante, justamente as Forças Armadas.
As Forças Armadas que viraram para Donald Trump e disseram: não contem conosco, nós não fazemos parte, basicamente, dessa tentativa de golpe ou de derrubada ou de questionamento do sistema político americano. O que nós estamos vendo a partir de agora nos Estados Unidos, na verdade, já desde o início desse segundo mandato de Donald Trump, é uma tentativa deliberada de politizar as Forças Armadas, politizando não apenas nos seus, eu diria, objetivos, escolher os imigrantes, etc., mas também submetê-las a uma ideologia. E isso é extremamente perigoso. Nós já estamos vendo tropas em várias cidades americanas, sob a justificativa falsa, vamos deixar aqui muito claro, a justificativa falsa de combater o crime organizado nessas cidades, algumas cidades que sequer contam com índices elevados de criminalidade, e agora esse discurso, tanto do Hegseth como do Donald Trump, sinalizando que o governo americano quer os generais submetidos a uma ideologia. Isso lembra muito o discurso das ditaduras latino-americanas, né? Muito. Do inimigo interno, aqui, sim. Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, adotavam justamente esse discurso. Você usava as Forças Armadas, que teoricamente são para evitar a invasão do país, para reprimir o inimigo que estava aqui dentro, né? Até nesse caso é neutralizar, né, Rodrigo? O que é neutralizar nas palavras do Donald Trump? Mas é justamente isso. Você cria o inimigo interno e passa a usar as Forças Armadas para dentro. É um processo autofágico, é um processo de destruição social. Por isso que já tem gente se referindo ao Trump e ao governo dele, não como um governo, mas como um regime novo nos Estados Unidos, né? Ele vai impondo uma lógica nova que não respeita isso que o Jamil falou. Ele tentou, né, puxar os militares para aquele momento ali do Capitólio, e os militares falaram: não é a tradição, não embarcaram. O que ele quer agora é enquadrar para numa próxima eles estarem juntos. Isso que é perigosíssimo. Está colado, não. E o ataque é qualquer grupo. Segundo ele, o discurso dele é muito na linha, os inimigos de fora a gente sabe porque tem um uniforme diferente e a gente sabe onde atacar. O interno é mais difícil porque está em trajes civis, ou seja, qualquer grupo agora é alvo preferencial, né? Se falar espanhol, tiver a pele um pouco mais escura. Meu Deus a Deus. Português também, mas mais o espanhol ali, né? Outro dia eu vi uma cena impressionante, o ICE, né, andando pela rua e tem um rapaz entregando comida de bicicleta. O cara dá um drible ali de bicicleta. Aí os soldados estão ali para fazer uma outra coisa e escutam o cara que entregar a comida falando, acho que com sotaque, né? E aí saem correndo atrás dele, ele dá um perdido nos... Mas é isso, é um vale tudo, virou um vale tudo absurdo. É isso. Agora, eu não estou mais nos Estados Unidos, mas eu já adianto aqui, se isso acontecer, os distribuidores de comida de iFoods e etc., essas empresas quebram. Eu não vi em um ano nos Estados Unidos nenhum americano entregando absolutamente nada. Nada. Então, eu fico imaginando, esse serviço deixará de existir nos Estados Unidos. Ou então terá outra característica. Só para completar na questão do Exército, tem um outro elemento que a gente precisa colocar dentro desse processo. O que fez Donald Trump logo que assumiu o governo? Ele criou uma espécie de comitê de personalidades do setor militar, né? Claro, todos eles aliados ao trumpismo, e esse comitê seria o responsável por avaliar o comportamento de generais. Olha só, Rodrigo. Ou seja, será que aquele general é realmente leal ao governo? Será que não tem algum tipo de desvio daquela pessoa ou daquele grupo, justamente para enquadrar, essa foi a palavra que vocês usaram, enquadrar aqueles que talvez não estejam dentro do movimento MAGA. Quando a Kamala Harris perde a eleição, ela faz um discurso e ela faz um alerta. A lealdade dos americanos não pode ser ao presidente. Essa lealdade precisa ser à Constituição americana. E basicamente aquilo ali é um alerta, claro, aos civis, mas acima de tudo aos militares, dizendo: olha só, senhores generais do exército americano, o exército mais poderoso do mundo, a lealdade de vocês não pode ser ao presidente de turno. A lealdade de vocês precisa ser à Constituição americana. Esse é um grande momento de desafio de tudo isso.
Isso, e também acho que muita gente com a expectativa aqui da análise do Jamil sobre essa proposta do Donald Trump e do Benjamin Netanyahu também para Gaza. Aliás, hoje, antes da gente começar detalhando a história, né, Jamil, uma publicação muito popular na imprensa foi o Donald Trump dizendo que se ele não ganhar o Nobel da Paz, vai ser um insulto para os Estados Unidos. Vocês viram isso? Meu Deus do céu. Teve essa também, logo depois de apresentar essa proposta. Mas ontem essa proposta foi apresentada, foi uma coletiva de imprensa, os dois falaram. E você pontuou muito bem, Jamil, na sua coluna lá no UOL, falando que teve uma parte ali que não foi considerada ao prever esse acordo, vamos dizer assim, para um cessar-fogo, que são os palestinos, uma parte muito importante desse genocídio. Pequeno detalhe. Um detalhe. 7 milhões de palestinos. Exatamente. Então, essa proposta aqui, só para dar um resumo, mas o Jamil vai poder falar muito melhor do que eu, dessa proposta do governo dos Estados Unidos, prevendo um acordo internacional e temporário, que eles estão chamando de Conselho de Paz. E depois dessa pacificação, teoricamente, aí o controle de Gaza seria cedido para a autoridade palestina, que, aliás, também falou na sexta-feira na Assembleia da ONU, remotamente, porque ele não tem visto, né, o presidente da autoridade palestina para falar na Assembleia. E o Tony Blair, britânico, vai estar também, né, ele seria o líder dessa cúpula. Eu queria que você detalhasse um pouco, até porque você, Jamil, também fala sobre isso, né, que os britânicos lá atrás abriram espaço para a criação de um Estado judaico há mais de 100 anos. Então, isso é história também, e as autoridades palestinas não foram consultadas à época. Não foram consultadas há 108 anos e, mais uma vez, agora não são consultadas. Não são consultadas. Então, qual é o plano? O plano é, obviamente, de reconstrução de Gaza a partir do ponto de vista empresarial, inclusive a viabilidade dessa paz, ela de uma certa forma, traria para Gaza empresários que sim teriam interesse em ter retornos financeiros com a reconstrução de Gaza, ou seja, é um projeto imobiliário, aquela ideia de Riviera, etc. Essas palavras saíram do cenário, mas o projeto ele continua. É um projeto imobiliário de reconstrução de uma área no Mediterrâneo que eventualmente pode trazer muito lucro para quem participar. Ponto número 1. Ponto número 2, como você falou, Gabi, ela não envolve, no primeiro momento, os palestinos. O do Hamas, certamente não. Mas nós não estamos falando do Hamas, nós estamos falando da autoridade palestina, do presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e nenhum outro palestino faria parte dessa transição. Aí você pergunta, não, calma aí, e aonde que eles entrariam nessa história? Apenas num segundo momento, caso, obviamente, essa transição aconteça dentro de uma estrutura que, obviamente, Netanyahu e Trump estariam de acordo, mas tem uma outra condição. A outra condição é que a autoridade palestina se reforme. Agora, o que é a reforma da autoridade palestina? Que é prevista ali. Olha, vocês podem voltar a assumir Gaza se vocês passarem por uma reforma. Entre os vários pontos dessa reforma está abandonar todas as denúncias contra Netanyahu nos tribunais internacionais. Denúncias de crimes de guerra, denúncias de genocídio e de crimes contra a humanidade. Então, para os palestinos participarem do futuro de Gaza, eles terão de abandonar, basicamente, o pedido por justiça por 66 mil mortos, pelo menos por enquanto. Ou seja, qual é o plano? Anistia para Benjamin Netanyahu. Os palestinos só terão controle sobre Gaza, eventualmente no futuro, se Netanyahu for perdoado, se houver anistia geral, absolutamente geral, não só para Netanyahu, mas obviamente para o seu ministro da Defesa, etc., sobre todos os crimes cometidos em Gaza. Olha, eu não sei como descrever isso, eu fico imaginando a população palestina pensando, puxa, então valeu a pena, né, o genocídio, valeu a pena
eu ter cometido tudo isso, porque no final das contas, isso aqui vai virar um empreendimento imobiliário liderado pelo próprio Trump e pelo Ocidente europeu, vamos dizer assim, ligado ao Tony Blair, vai gerar muito dinheiro para alguns. Nós, palestinos, eventualmente podemos ficar aqui no território sob a condição de que a gente engula ou entube o que aconteceu aqui durante 3 anos. Eu não sei, eu tenho colocado nas minhas matérias a plano de paz, eu coloco entre aspas, porque eu não consigo entender como alguém pode vender essa história como um plano de paz. Isso é uma imposição, isso é um ultimato, isso é, eventualmente, desmontar qualquer ideia de um Estado palestino soberano, né? Se você pode, depois de 3 anos, de 66 mil mortos, um genocídio já dito pela... Não sou eu, não é o adjetivo genocídio, é o termo legal a partir da comissão de inquérito da ONU, que chegou à constatação de que sim, existe um genocídio sendo cometido. Não sou eu que estou... o Jamil acha que tem um genocídio. Não. Comissão de inquérito da ONU, liderada pela Navi Pillay. Navi Pillay é uma juíza sul-africana, que foi a mesma que julgou, basicamente, o genocídio em Ruanda. Olha só, é a mesma pessoa, não é outra pessoa, é a mesma pessoa que julgou Ruanda. Agora chegou à constatação de que em Gaza há um genocídio. Essa pessoa está dizendo, olha, genocídio, perdão, esse plano agora está dizendo, isso tudo que aconteceu, nós vamos enterrar junto com os escombros de Gaza e reconstruir o que eles estão chamando de Nova Gaza. A Nova Gaza, obviamente, ela vem, entre outras coisas, com uma anistia para Netanyahu. Nova Gaza, e se o Hamas disser não, ou a própria autoridade palestina, aí ficam com ônus. Disseram não, é aceitar ou aceitar. Aí se disser não, destruição total. Aí é destruição total, porque agora tem um argumento. A gente apresentou um plano, vocês não aceitaram? Vamos partir para a eliminação completa. Então, com a condição do desarmamento, várias condições impostas ali ao Hamas. Né? Isso, então assim, é um momento, mais um momento dramático na história dos palestinos, né? Uma situação realmente... Nova Gaza, que história é essa de Nova Gaza, gente? Isso aí parece nome de padaria, enfim, entendeu? É Gaza, assim, você não... E batizaram de fora para dentro, é um projeto colonialista, totalmente colonial, né, de imposição. O Tony Blair no comando, assim, o imperador, né? O imperador Tony Blair. O Império Britânico lá, olhando, fiscalizando. É um sintoma de decadência. Olha, perdão, sobre Tony Blair, perdão, eu acho que às vezes a gente perde quem é Tony Blair no Oriente Médio. Tony Blair no Oriente Médio é o sinônimo do cachorrinho do George W. Bush, na época da guerra no Iraque. Tony Blair foi o único líder internacional naquele momento, há 20 anos, que apoiou, basicamente, a invasão do Iraque, vocês se lembram. Ele é sinônimo no Oriente Médio de traição, obviamente, de ter uma relação extremamente ruim com os países árabes, né? Porque tudo aquilo que aconteceu no Iraque, e aqui não é uma defesa de Saddam Hussein, ninguém em sã consciência defenderia Saddam Hussein, não é isso. Mas o que aconteceu no Iraque com a queda de Saddam Hussein foi, obviamente, um desastre. Foram e são basicamente 20 anos de instabilidade, um caos no Oriente Médio gerado justamente por aquela decisão de George W. Bush apoiada por Tony Blair. Esse é a pessoa que agora vai reconstruir Gaza. Chega a ser uma piada, né, de mau gosto. Como Tony Blair, nessa posição, é desconhecer, ou pelo menos conhecendo, ir lá e fazer uma provocação aos árabes, né, basicamente dizendo, olha, depois do Iraque, depois do Afeganistão, nós vamos pegar aquela mesma pessoa que já é acusada, inclusive no Reino Unido, de ser basicamente um lacaio, basicamente, dos americanos, agora também para administrar Gaza. E é muito curioso, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler o projeto, ele basicamente descreve como seria esse comitê, esse conselho de administração de Gaza, Donald Trump e Tony Blair, e aí depois ali, empresários. Nós não estamos falando de políticos, de autoridades
palestinas históricas, de gente que lutou pela causa palestina, ou de ex-líderes árabes que talvez tenham algum tipo de papel simbólico. Não, são empresários. São empresários, alguns milionários, alguns bilionários, alguns da região, verdade, mas isso não quer dizer que eles, obviamente, têm qualquer tipo de legitimidade popular. O que eles têm é um interesse econômico em reconstruir uma área no Mediterrâneo. Uma área no Mediterrâneo. Nós não estamos falando aqui de um local qualquer, é uma área à beira-mar. Então, é algo extremamente sério que está acontecendo, é uma encruzilhada na vida dos palestinos, e como vocês colocaram, agora, se disserem não, ou o Hamas, ou o Mahmoud Abbas e a autoridade palestina, obviamente, todos os, vamos dizer assim, as justificativas estarão dadas. Não é por acaso que a semana passada, naquela reunião da ONU, nem israelenses, nem os americanos apareceram para defender a ideia de um Estado soberano palestino. Será por quê? Será por quê? Porque, obviamente, esse plano não prevê, pelo menos nesse primeiro momento, em primeiro momento a gente está falando de 10, 20 anos, né, gente? Nesse primeiro momento, nenhum tipo de autonomia para os palestinos. Muita gente, inclusive, já alerta que, se isso for adiante, é o fim da causa palestina, pelo menos como a gente conhece. É o fim da ideia do território palestino, que inclua Cisjordânia e Gaza. E aí eu fico imaginando, além de Gaza ser agora um território administrado por uma comissão internacional, você tem, obviamente, a Cisjordânia entrando numa situação extremamente complicada. É um momento de encruzilhada para a história palestina. Isso. Aliás, a Cisjordânia não foi nem citada nessa proposta do Donald Trump e do Benjamin Netanyahu. Jamil, eu também, aproveitando aqui para falar contigo sobre esse encontro do Donald Trump com o presidente Lula, que deve realmente acontecer, e o Jamil pode falar aqui sobre as expectativas em torno disso. Uma das hipóteses que está aparecendo aqui na imprensa, a gente tem essa expectativa para acontecer no final de outubro e também na Malásia, porque os dois, tanto o Trump quanto o Lula, eles vão participar de um evento da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Então, esse encontro poderia acontecer na Malásia. E a diplomacia brasileira, ainda que ela acredite que a cidade de Kuala Lumpur é considerado um território neutro para essas duas lideranças se encontrarem, a ideia é que os líderes se falem por telefone antes. Então, parece que o termômetro ali do Itamaraty também vai estar em alerta nesse momento, nesse encontro, primeiro por telefone, depois, eventualmente, em Kuala Lumpur. Na Malásia, né, Chico? É uma tentativa da diplomacia brasileira de evitar a cilada da Casa Branca, né? Eu já vi hoje, curiosamente, a CNN Brasil saiu com uma apuração que eu não vi em nenhum outro lugar, dizendo que o Lula teria sinalizado para a Casa Branca que prefere ir aos Estados Unidos e prefere ir a Washington. Eu não vi isso em lugar nenhum. Mas ele tinha dito e brincado ali com a Janja, lembra? A Janja vai comigo, né? A Janja vai comigo. Tinha citado ali, assim, dando a entender que seria nos Estados Unidos. Mas me parece que a preferência da diplomacia do Itamaraty é fazer fora, né? Fazer num terreno neutro. É pena, me parece que o Jamil Chad teve um problema de comunicação, né? Isso, porque senão a internet dele desconectou. Porque senão a gente poderia ouvir o Jamil também sobre isso, mas enfim, fica para uma próxima participação do Jamil aqui, essa avaliação. De qualquer maneira, isso ainda está sendo costurado nos bastidores, não vai ser algo para agora. E também o Luiz Costa Pinto, daqui a pouquinho, chega aqui, jornalista, para conversar com a gente também sobre Podemos trazer esse tema. assunto. Exatamente. Boa. Então a gente aqui... também tem uma outra notícia ainda falando do Donald Trump, né? Sobre o tarifaço imposto pelo Trump. Tem uma nova fase, toda hora tem uma novidade. Hoje tem uma assinatura do Donald Trump sobre uma nova ordem executiva dele para elevar o preço sobre madeira e móveis também. Então, produtos como madeira bruta e serrada vão ter um adicional de 10%, e armários de cozinha, gabinete de banheiro e móveis estofados vão receber 25%, à medida que afeta diversos países, inclusive a gente, aqui no Brasil também. Então, mais uma fase do tarifaço do Donald Trump que nos afeta. E ironicamente pega um setor muito bolsonarista, que esse setor ligado
a madeira, do sul, né? De construção, Santa Catarina, principalmente. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim, é radicalmente bolsonarista. Tomara que tenha mudado, né? Depois desses acontecimentos todos. E é um setor que gera emprego, né? Porque ainda usa bastante mão de obra na produção. É um setor que gera emprego. Tomara que tenha entendido que não é legal, que não é bom para o país ter lá um embaixador lutando contra o país, como o Eduardo Bolsonaro tem feito até agora. Pois é, e a gente espera que com consequências em breve, não em torno disso. Agora, chamando aqui para depois do N2, você continuar com a gente, para o Precisamos Conversar, que começa às 7 horas da noite. Hoje a pauta principal é a química entre Trump e Lula. Será? A gente estava falando agora há pouco sobre esse encontro. Esse encontro partiu de uma declaração do Trump na Assembleia da ONU, logo depois que falou o presidente Lula naquele encontro ali nos bastidores de segundos, eles se cumprimentaram e aí o Trump disse que pintou uma química, quase pintou um clima com o presidente Lula. É uma química ajudada ali pela diplomacia, né? Pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente, que a gente dizem que é o Joesley Batista, que tem muitos negócios, que fez um grande investimento na campanha do Trump, que tem uma certa moral por lá. Esse povo todo junto ao borogodó do Lula, que o bicho tem charme mesmo, deu nisso aí. Deu nisso. Então é uma das pautas, né? Essa é uma das pautas, vai falar também sobre a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, escritora, e também as divergências que ela tem com a atriz Emma Watson. Tem vários casos de falas transfóbicas da J.K. Rowling. Essa aí endoidou de vez, né, cara? Ela consegue construir uma bela fantasia, assim, que fez leitores no mundo inteiro, despertou, criou, inclusive, uma geração de leitores no Brasil. Eu mesma. Uma geração de leitores. Eu ia dizer que eu lia para os meus filhos mais velhos. Eu fui essa... Importantíssimo. Fiz parte dessa... Criou muitos leitores no mundo inteiro, mas virou xarope agora. Virou xarope. Pelo amor de Deus. Sou mais o Harry Potter. É uma fala absurda atrás da outra. Sou mais a Emma Watson. Também. Mas é mais uma... contra isso. É mais um caso em que o autor está assim, abaixo da sua obra. O bruxinho. A obra é muito maior, né? O bruxinho cheio de fantasia, todo legal e tal, vem a autora assim. Aí a outra também, a outra pauta é o caso da Brigitte Macron, a primeira-dama francesa, que se tornou alvo de fake news da extrema-direita. Então, ela vai falar sobre isso. Também ela precisa provar na justiça que é uma mulher cis, uma coisa absurda. A extrema-direita francesa indo por esse caminho também da sexualidade. É o que eles sabem fazer, né? É isso. Então, icl.com.br/precisamos conversar para você entrar no grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as conversas que a gente vai ter aqui no Precisamos. 7 horas você vai ficar na companhia da Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi e também da Sara Zara, nessa terça-feira. Vamos conversar também com o Luiz Costa Pinto? Ele publicou uma coluna aí no iclnoticias.com.br falando de 2 temas que parecem que estão conflitando. Lula, boa noite. Sempre um prazer ter você com a gente. Boa noite. Boa noite, meu caro. Boa noite, Gabi, Chico, né? E também a volta do nosso Rodrigo Viana, né? Que entrou hoje de uma maneira espetacular no estúdio, eu estava aqui assistindo, né? Entrou como o Jô Soares entrando no estúdio, né? No meio do programa, faltou só a orquestra. E quero dizer uma coisa, antes da gente entrar aqui nos assuntos sérios, a Gabi tem idade, Chico, Rodrigo, de inclusive não ter sido só leitora de Harry Potter, mas também do que veio depois, que é o Diários de um Vampiro, né? Com o Robert Pattinson e a Emma Watson. Vou ter que confessar o crime. Total. É verdade mesmo, é bem da minha geração, viu, Lula? Você acertou em cheio aqui também. Vamos falar de Brasília falando em questões vampirescas. Um vampiro. O vampiro apareceu, sumiu de novo o vampiro, né? Ele sumiu já. Aquele vampiro, né? O Temer. Eu achei que você ia deixar no ar. Não, tem que explicar. Porque foram vídeos sombrios, né? Que apareceram ali da tal da Anistia Light, mas parece que a história realmente foi enterrada, que nem a PEC da bandidagem também.
O Alcolumbre cravou uma cunha no peito, né? Uma cunha de madeira e botou alho dentro. Foi com alho, está? Foi com tudo. Todo o ritual. Mesmo, Lula. Agora, você estava dizendo nesse artigo que todo mundo pode ler, eu recomendo muitíssimo, no iclnoticias.com.br, o Lula tem uma coluna no nosso site, e falando sobre esse momento, esse clima institucional que a gente vive agora em 2025, que é o melhor que Brasília vive desde 2016. Só que tem uma questão aí já que tá... Porque aqui não tem amenidade, assim, não tem tranquilidade no Brasil. Então o roteirista já está preparando um novo capítulo que vem aí com a data marcada para o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal ter essa audiência de contextualização sobre o orçamento secreto. Então, acho que muito parlamentar vai ficar de cabelo em pé a partir dessa data que já foi marcada, né, Lula? Exatamente. Então, ótimo, vamos juntar as duas coisas, porque quando eu falei no primeiro artigo do clima, do ambiente institucional, é o que a gente viu ontem na posse, né, do Edson Fachin e do Alexandre de Moraes como presidente e vice do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos. Na Praça dos Três Poderes não havia nenhum tipo de protesto. Ao contrário, eles foram até a porta do tribunal, do salão principal, a porta envidraçada, que foi quebrada pelos golpistas de 8 de janeiro, receber quem estava chegando pela rampa, não pela rampa lateral, como aconteceu na posse do Zanin, como aconteceu na posse do Flávio Dino, quando existia um clima pesado. Eles foram para a rampa frontal, que fica diante do Palácio do Planalto, ao lado do Congresso Nacional. Então, era Brasília funcionando. O Alexandre de Moraes fez uma piada com o presidente Lula, uma piada com o Yuri Alberto, inclusive. Disse, e o Yuri Alberto, hein, que no dia anterior, no domingo, tinha perdido aquele pênalti bizarro, né, de cavadinha contra o Flamengo. Sim. A gente viu o presidente Lula cochichando com o Hugo Mota. Então, esse é o clima institucional. E o Flávio Dino está fazendo as instituições funcionarem. Ele marcou uma sessão importantíssima, que chama uma audiência de acompanhamento da ação direta de preceito, de se fere ou não preceitos fundamentais, né, uma DPF pedida, aberta pelo PSOL, né, e essa ação, essa audiência terá como convocados para o debate, além do PSOL, que é o proponente, né, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. E ele convidou explicitamente os presidentes, né, do Tribunal de Contas da União, convidou o ministro-chefe da CGU, né, convidou os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco do Nordeste para estarem presentes e abriu a possibilidade de que outros partidos políticos se apresentem como amigos da causa, amigos da corte, para entrar nesse debate. É um debate onde vai se discutir e formar a opinião do tribunal sobre emendas PIX, emendas impositivas e orçamento secreto. As 3 coisas, a trinca de problemas que o Brasil comprou desde 2015, quando Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados e criou essa inovação que mudou de vez a política, deixando que presidentes da República ficassem reféns de congressos extremamente conservadores. Ô Lula, me parece interessante essa leitura que você faz, me parece não, com certeza é interessante. Quer dizer, o Supremo, depois de certa maneira, limpar o terreno em relação ao bolsonarismo,
que é quer dizer, você tem dois polos ali de instabilidade no Brasil. O bolsonarismo golpista, esse condenado através do Jair Bolsonaro, dos generais e tal. Agora tem que limpar o terreno do outro foco de instabilidade, que é o orçamento secreto, que é uma deturpação do funcionamento do legislativo, que vem, como você já citou aí, de Eduardo Cunha, Arthur Lira, e desagou no mais fraco dos três, que é o Hugo Motta. Então, talvez seja o melhor momento para enfrentar o orçamento secreto, porque ele está na mão, está sob comando, supostamente, de um líder fraco. O Hugo Motta não tem se mostrado um líder habilidoso, muito diferente do Arthur Lira. Uma coisa era bater de frente com o orçamento secreto, tendo o Arthur Lira do outro lado. Então você tem o momento do Flávio Dino fazer agora esse ataque institucional, de maneira institucional, com a Constituição, não é um ataque assim político, é um ataque jurídico ao descalabro do orçamento secreto, mas politicamente é um bom momento para isso, porque o Hugo Motta, vocês até citaram aqui no começo do programa, ele nunca foi... O Lula ligou, ele corre para o Palácio, né? Hoje mesmo já foi de novo, porque ele sentiu que ele está fraco, né? E o Arthur Lira, que é a eminência parda, correndo o risco de não poder nem ser candidato ao Senado em Alagoas. Então você tem uma conjuntura favorável, talvez, não digo que seja fácil, é um trabalho pesado. Mas é um bom momento. É um bom momento para começar a desmontar o orçamento secreto, né, Chico? Que é uma deturpação do parlamento brasileiro nos últimos 8 anos. No mínimo para estabelecer um modelo. Vamos cá, botar aqui no papel. Emenda Pix, como é que vai ser? Pode, não pode? Vai criar-se um modelo definitivo. O Dino propõe isso. Exato. Resolve essa parada. E aí não é uma coisa monocrática dele, né? Ouvindo especialistas, ouvindo... Está chamando os bancos, né, que pagam lá no final da ponta, que mexe com esses orçamentos. Então, mecanismos de transparência, né? A gente viu, por exemplo, em Santa Catarina, Rodrigo, Chico e Lula também, que está nos acompanhando, emendas PIX, assim, milhões. Você vê tem 3 cidades ali, é um triângulo de cidades que juntas somam pouco menos de 50 mil habitantes. Então, assim, são cidades muito pequenas que receberam emendas PIX de 11 milhões de reais. Essas nem entraram naquele pedido de suspensão do Flávio Dino, né? Foram outras cidades, mas ele certamente está observando isso também, e é nesse sentido. A suspensão que ele já pediu daqueles 700 milhões, né, Lula, são justamente casos em que há suspeita de corrupção, enfim. Tudo isso está sendo muito bem observado. Esse pedido de investigação por parte do Flávio Dino é fundamental. Fundamental. Não, e parece um tema assim, o nosso público pode ouvir, mas parece um tema assim, distante das pessoas. Não é, porque decidir quem é que vai comandar o orçamento é o coração. Aliás, 2 pontos são o coração, né, de qualquer disputa desse tipo. Quem vai pagar o imposto, quem vai pagar a conta, e amanhã nós vamos ver a votação lá. E o outro é quem é que distribui o dinheiro do orçamento. Vai ser feito de maneira pulverizada e sem controle, ou centralizada com racionalidade, como deve ser, pelo poder executivo. Então é isso, como é que funciona a democracia no país. O país teve uma democracia deturpada nos últimos anos e nós estamos, tomara, voltando aos eixos. Acho que é esse ponto que o Lula chama a atenção para a gente, né? Lula. É exatamente isso, e o momento de fazer é exatamente esse, em razão desse clima. Essas reportagens de Santa Catarina, que a Gabi se referiu, foram feitas pela correspondente do ICL lá, a colunista Amanda Miranda, que é jornalista e trabalha conosco lá em Santa Catarina, e levantou esses 3 casos que são exemplares de emenda PIX. Por quê? A emenda PIX é irrastreável. É um recurso que o deputado, mesmo de oposição, como aconteceu aqui, ele manda de maneira impositiva para o caixa direto dos municípios, né? E não há previsão de rastreabilidade pelo TCU ou pela CGU do que é feito com essa verba. E essa emenda PIX, ao final desse julgamento que está sendo conduzido pelo ministro Flávio Dino, ela vai cair, porque ela é uma deturpação dos princípios republicanos. E é isso, como o Chico falou, orçamento é o fundamento do funcionamento da República. E quem executa orçamento é o governo central, é o governo federal. Cabe ao Congresso fazer a lei orçamentária e fiscalizar, né, a dotação orçamentária. Mas quem dá o rumo do país pelo orçamento é o governo federal.
Perfeito. Lula, aqui também a gente falava mais cedo sobre o presidente Lula ter vetado trechos do projeto que estava flexibilizando a lei da ficha limpa. A gente quer muito te ouvir sobre isso, até porque você falava ali do Eduardo Cunha, agora há pouco, né, sobre a inovação do Eduardo Cunha. Tem uma inovação que não é bem do Eduardo Cunha, mas é da filha dele, a Dani Cunha, que a gente sabe quem é que está articulando, no fim das contas, Sim. por isso, né? Exatamente, essa mudança na lei foi escrita pelo Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha, você falou aí que o Hugo Mota é muito pior que o Arthur Lira é muito ruim, mas o Eduardo Cunha era muito pior. Né? E um foi invenção do outro, né? Eles foram criaturas que foram se puxando. Aquelas né? bonequinhas russas, bonequinha russa. Exatamente, as matrioscas, né? É exatamente isso. E foi concepção do Eduardo Cunha. E acabou de sair uma percepção do relator, né, dessa mudança da lei da ficha limpa do Senado, depois de conversar com Davi Alcolumbre, que almoçou hoje com o presidente Lula e com Hugo Mota, é que o veto não cairá, que não há clima no Congresso para derrubar o veto em relação a isso. Ou seja, acabou, não vai ter mudança na lei da ficha limpa. E eu, inclusive, no domingo, eu recebi um WhatsApp aqui já da estrutura de campanha do, imaginem, José Roberto Arruda, que é um raro político que teve 2 oportunidades de se reconstruir pessoalmente, depois de ter sido caçado e tal, e ele queimou a largada nas 2, ele decepcionou o povo nas 2, foi o primeiro governador da história do Brasil a ser preso no cargo, né? Saiu da residência oficial de Águas Claras preso, né? O Arruda estava se preparando, no domingo ele mandou um vídeo de campanha de 1 minuto e 15 segundos, já dizendo que estava de volta, tal. O povo quer dizer para onde ele ia concorrer, ele pretendia concorrer ao Senado aqui pelo Distrito Federal, com chances de se eleger, ou à Câmara dos Deputados. E, pasme, há, né, um pedaço da esquerda, do PT, aqui no Distrito Federal, que imaginava que era possível compor com Arruda, né, para derrotar o outro lado, o bolsonarismo. Ou seja, essas composições já estavam sendo pensadas. Era o caso do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele transferiu toda a base eleitoral dele para Uberlândia, terra do Fábio Panunzio, né? E ele estava pretendendo ser candidato a deputado federal por Uberlândia. Ele construiu em Uberlândia toda uma base eleitoral junto com igrejas de denominação evangélica, neopentecostais, né? E ele tem uma entrada muito grande com o pessoal do Progressistas, né? Do antigo PDS lá em Uberlândia, e ele estava se preparando. Não virá, não tem. Então, Arruda, Eduardo Cunha, né? Não tem, acabou, né? Não voltarão, porque estão na fase de depuração da lei da ficha limpa, que foi um advento que nos ajudou a separar joio de trigo na política. É isso. Muito bom. É importante. Agora, você vê como eles estavam indo na espreita, né? Essa operação toda de retomada do poder pelo Centrão, e eles quebraram a cara, né? Eles estavam no meio da operação, quando derrubaram o IOF ali, eles estavam num ataque total para fazer um retorno triunfal, com um monte de malvadezas. Estavam preparando campanha já, né? Tinha peças, assim, ainda, aquelas primeiras peças, mas já estavam se reapresentando ao Distrito Público. E aí foram abatidos em pleno voo. Bom, vamos ver se isso continua. O Ciro Nogueira, quem me parece o mais desesperado a essa altura é o Ciro Nogueira, porque estava vislumbrando a chance de ser o grande operador nacional do Tarcísio, né? E ser o vice, talvez, do Tarcísio. A gente já comentou aqui, no Piauí ele não se elege talvez nem para o Senado. Então, é mais um que está com a eleição perigando. Arthur Lira perigando para o Senado em Alagoas, está em 3º ou 4º lugar nas pesquisas.
Ciro Nogueira em terceiro ou quarto nas pesquisas no Piauí, o Eduardo Cunha tentando tirar da cartola uma candidatura em Uberlândia, porque no Rio de Janeiro não vai. Então, é uma turma que estava se preparando aí e a virada do clima político no país colocou essa turma toda de escanteio. O Ciro Nogueira, a situação é pior porque ele também não é gostado por segmentos do bolsonarismo, inclusive dos filhos. Então basta ali um WhatsApp, uma corrente feroz ali, faltando 2 dias para a eleição. Nem para deputado ele ganha. Porque ele vai ficar no meio do caminho ali, não está com o Lula e o bolsonarismo não vai o abrigar como em temporadas passadas. Então ele corre um risco realmente de não se eleger. Não, ele corre o risco, ele contava com a eleição para vice do Tarcísio, por isso que ele era um articulador feroz, né, disso. O Flávio Bolsonaro deu um freio de arrumação nisso, dizendo que se o Tarcísio for candidato, o vice será alguém indicado pela família ou alguém do clã Bolsonaro, deixando uma porta aberta para Michele Bolsonaro. Eu não acredito em candidatura do Tarcísio e, de fato, o Ciro Nogueira está num mato sem cachorro, sem voto, né, nesse caso. E o Arthur Lira, vocês estão observando quem é que tirou o Arthur Lira dessa eleição que parecia tranquila ou ganha, como eles costumam dizer para o Senado. É o relator dessa CPI do INSS, o Alberto Gaspar, que foi cria política do Arthur Lira em Alagoas. O Alberto Gaspar era procurador-geral de justiça do governo do Renan Filho. E trabalhava com o Renan Filho, tal ligado. De repente ele girou a chave e virou um bolsonarista empedernido a convite do Arthur Lira, traiu os calheiros, passou para o lado do Arthur Lira e agora ele disse, não, a vez é minha. Ele é âncora de um programa de TV em Alagoas que cobre a própria CPI da qual ele é relator. É um absurdo completo, mas isso está realmente tirando o Arthur Lira desse rumo. E está restando para ele, para ter uma coisa que a Gabi chamou a atenção aqui, para ele ter mandato, para ele ter imunidade, porque ele precisará. O Arthur Lira pode virar ministro do Tribunal de Contas da União. Por quê? Até fevereiro sairá o ministro Haroldo Cedrais. Essa vaga é uma vaga da Câmara e está reservada por um acordo interno que eu não sei se será mantido para o PT, para o deputado Odair Cunha. Agora, poderá abrir uma segunda vaga, deverá abrir uma segunda vaga, porque o ministro Augusto Nardes, que é um político histórico do PDS, da Arena e do Progressistas, que é o sucessor desses partidos, né, ele vai também ter que sair no ano que vem, porque ele está querendo voltar à política, ele quer voltar a ser deputado. E aí o Arthur Lira pode se lançar nesta vaga do Augusto Nardes. Ganha um cargo vitalício com imunidade, né, em Brasília. Que absurdo. Não tiremos do horizonte essa possibilidade. Que loucura. Essa apuração do Lula é fundamental, porque a gente estava de olho na vaga do ministro Haroldo Cedrais. E agora o Lula também fala da possibilidade ainda de uma segunda, né? Quer dizer, se tiver reservada para o Odair Cunha, ainda tem a possibilidade do Eduardo Cunha ainda ter... O Eduardo Cunha não, perdão. O Arthur Lira. A gente estava falando do Eduardo Cunha. E essa vaga do Augusto Nardes é tida como uma vaga cativa do pessoal do Progressistas, porque o Augusto Nardes ficou no lugar do Adilson Mota, que era dessa mesma linhagem partidária, que tinha ficado no lugar de um outro ex-parlamentar que tinha sido da mesma linhagem. Então é meio que uma vaga da casa do partido. Perfeito. Eu queria ainda, sei que a gente está chegando aqui ao final, Lula, mas eu queria pedir muito rapidamente para a gente falar sobre o encontro do Trump com o presidente Lula. Já tem até uma possibilidade de data para acontecer. Agora há pouco a gente conversava também com o Jamil Chad, a gente teve uma questão com a internet. Pode acontecer
esse encontro na Malásia, que seria ali um território neutro, mas antes com uma conversa por telefone. Como é que vai ser isso? Eu acho que vale a pena. A gente prometeu aqui para a nossa audiência também que falaria sobre isso, então vamos reservar um minutinho para isso. Olha, Gabi, eu acho que eles vão se falar por telefone antes, né? Provavelmente em videoconferência até segunda ou terça-feira, e acertar de fato o encontro em Kuala Lumpur, né? Aonde não será esse encontro? Na Casa Branca, o Lula não irá, né? A entourage, né, diplomática do presidente brasileiro não deixará ele cair nessa cilada. O Trump não vem para cá, inclusive ontem eu dei gargalhadas lendo um texto dizendo que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto estavam organizando uma visita do Trump ao Bolsonaro, lá no Quintas da Alvorada, onde ele está em prisão domiciliar, né? É inacreditável, né? Então, o Trump não virá ao Brasil, o Lula não irá à Casa Branca, e a possibilidade de fazer um encontro em Mar-a-Lago, lá a propriedade do Trump, na Flórida, onde ele joga golfe, eu também acho que não combina com o tipo de posicionamento que o presidente Lula tem nesses encontros. Então, é quase certo que seja na Malásia e é quase certo que haverá essa conversa telefônica até o início da semana que vem para preparar. Agora, o Lula não está querendo misturar os assuntos domésticos brasileiros com essa pauta de devastação, com essa pauta inacreditável, bélica, americana, como aqui o Jamil Chad trouxe, né, e vocês comentaram em cima, do que está sendo feito e proposto em Gaza. Aquilo ali há camadas e camadas de crimes de guerra. Verdade. Perfeito. É isso, eu acho que valeu a pena, né? Valeu. A gente falar aqui sobre essa expectativa, Lula, e também em breve a gente vai ter novidades, a gente vai voltar a se falar. Até semana que vem, meu querido. Muito obrigada. Bom sempre estar na sua companhia. Até semana que vem, obrigado a vocês, estou sempre às ordens. Boa noite, meu cara, até mais. Bom que o Lula ele tem sempre os bastidores aí. Não, essa do Arthur Lira no Tribunal de Contas, para mim foi novidade. Importantíssimo. Importante. Mas que situação, né? O cara era todo poderoso agora há pouco, né? O poder é maluco, né? É maluco, cai rápido, né? O jogo virou rápido. Sai de cena, mesmo ele mandando muito no Hugo Malta, mas sai de cena ao que acontece em pouquíssimo tempo. É isso. O que eu tinha lido a respeito dessa história do TCU é que tinha sido uma moeda de troca da PEC da bandidagem ali, também nessas negociações todas. Mas essa é uma etapa nova que o Lula trouxe aqui pra gente, falando de ainda uma segunda vaga que pode abrir, que o Arthur Lira pode sim, o Odair Cunha votou junto, que ele foi um dos petistas que votou na PEC da bandidagem, com a promessa de depois ser indicado para o tribunal. Mas aqui tem a vaga do ministro Haroldo Cedré. Isso, e aí tem uma segunda vaga. Exato. O Lula traz com a possibilidade também. Vamos pro Precisamos Conversar? Bora. A partir de tá agora? na hora, tá na hora. A química de Trump e Lula, elas vão falar disso. Vamos começar por aí, né? Vamos descobrir se tem química ou se não tem química. É isso. A Juliana Baroni, a Sucena Márcia Tiburi e a Sara Zara contam pra gente a partir de agora. Rodrigo Viana, Chico Sá, todos que nos acompanham nessa noite de terça-feira. Muito boa noite. Amanhã a gente tá de volta. Até amanhã. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra.
Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.